setorial que seria de bairro nas comunidades do município. O doutor Adalto de Souza, delegado do 2º Distrito Policial, ele tem se destacado aqui em Criciúma também pelo combate aos entorpecentes, às drogas de modo geral. Nós estamos com efetivo reduzido a quase nada, um policial por plantão. Agora estamos recebendo 8 policiais estagiários para intensificar esse trabalho de combate às drogas. Quanto ao trabalho pessoal que eu realizo, esse trabalho vai continuar porque depende só da minha pessoa. Agora, um trabalho maior, no campo, na rua, realmente está prejudicado pela falta de policiamento. Nós queremos, Arquimedes, doutor Jairo, cumprimentar o delegado, doutor Adalto. Temos boas informações, além do conhecimento que temos do trabalho dele e informações boas do seu trabalho como delegado policial e que tem desenvolvido na cidade de Criciúma nesse trabalho de prevenção. Mas quando ele coloca que as drogas estão em segundo plano, esse está sendo o grande problema da nossa sociedade. As autoridades só vão se acordar quando, quem sabe, o Brasil estiver aí transformado numa Colômbia. Aí tem que receber dólares dos Estados Unidos, tem que receber o exército dos Estados Unidos para resolver um problema aqui no Brasil. Eu acho que nós temos que tomar providência antes. E eu sei, gostaria até que o doutor Adalto dissesse aos telespectadores, a percentagem que dá dos casos que acontecem na delegacia, o roubo, o suicídio, o homicídio, enfim, todos os tipos de crimes, qual o relacionamento desse crime com a droga? As pessoas que praticam esse crime, qual o relacionamento que eles têm com a droga? Qual o índice desse relacionamento? Olha, realmente é elevado. É um estudo preliminar, conversando com o próprio delinquente, após um latrocínio, por exemplo, assalto a taxista e pessoas da comunidade, não vamos citar nomes, e a gente verifica que por trás disso tudo há um consumo de droga. Ele precisa de dinheiro rápido, ele não vai furtar porque tem que vender o objeto. Então ele pratica um assalto, ele pratica um latrocínio, com esse dinheiro ele adquire a droga. E com dinheiro ele vai fazer o consumo da droga. No dia seguinte ele volta a repetir novamente. E o índice, lamentavelmente, o crime e o consumo de droga deve estar em torno de 90%. Esses são os casos que acontecem no primeiro DP, no segundo DP de cada cidade. E nós o que estamos fazendo? Eu me sinto responsável de continuar esse trabalho e acho que o nosso telespectador deve também abraçar essa causa, vestir a camisa, porque se não tem um filho drogado, se não tem um parente, um amigo pertinho da sua casa que tem problema de droga, mas alguém lá de fora que tem problema de droga pode entrar na sua casa, levar os seus bens que com muito custo você levou para comprar, levar a sua própria vida, como aconteceu com colegas nossos aqui em Criciúma e acontece no estado e no Brasil. Eu acho que nós temos que vestir a camisa do combate às drogas. Agora existe a prevenção, a recuperação e a repressão. Eu acho que sobre isso, quem sabe, nós podemos nos aprofundar mais e realmente fazer com que o nosso telespectador, e principalmente as pessoas que são envolvidas como autoridades no município, a presidente da associação, nós colocamos agora, o doutor Jairo levantou essa questão, vamos vestir a camisa, vamos fazer um trabalho de prevenção, porque é garantir a vida, é preservar a vida. Doutor Brigues, quem é que se droga e por quê? Veja, as causas são muitas. Aqui nós temos várias autoridades, nós sabemos que as causas são muitas. Mas, sem dúvida, a droga virou moda. É modismo se drogar, né? Há também um esvaziamento do ser humano, essa que é a verdade. O ser humano, ele esqueceu Deus. E não existe espaços vazios. Então, no lugar de Deus, isso na minha concepção espiritualista, no lugar de Deus precisa se colocar alguma coisa, porque esse Deus, essa espiritualidade nos dá segurança. Então precisa se colocar alguma coisa. Ou se droga comendo, ou se droga com bens, ou se drogas com drogas, né? E uma das maneiras de se... volto a insistir, na minha concepção espiritualista, uma das formas então de se compensar essa falta de espiritualidade, essa falta de Deus é uma droga. Agora, é todo um contexto. Há, por outro lado, também o ser humano esqueceu os parâmetros. Nós esquecemos amor, esquecemos honestidade, esquecemos fidelidade, enfim, como valores inerentes ao ser humano. Então, tudo isso... Jovem, a solução do seu problema. Deus, a solução do problema do viciado em droga. E nós temos notado que o nosso trabalho, com o trabalho dos jovens viciados, Deus tem operado maravilhosamente, não só libertando, mas criando neles um novo propósito, o de levar esta libertação a outros carentes prisioneiros do vício.
Era isso. O Ademir era viciado em que, Ademir? Eu era viciado em maconha. Gostava da maldita maconha. Mas tudo quanto é droga que aparecia, eu ingeria. Comecei com baseado e ultimamente era furando a veia, como se diz aí fora, furando os canos, com as picadas de cocaína, de perventina. Da minha época era rara a cocaína. Usava mais algafã, catovite, esses comprimidos que a gente destilava e se furava as veias. E daí? Fazia isso para quê? Eu fazia isso para preencher um vazio que existia dentro de mim. Um vazio que eu queria preencher, sentindo emoção fortes, onde eu procurava tráficos no Paraguai, trazia para Criciúma, procurando um vazio. E esse vazio só foi preenchido com Deus, como o Dr. Jairo Brinca se expressou. E vendias essa droga aqui em Criciúma? Sim. E vendia onde? Eu vendia nos bares, vendia no centro da cidade. Nos colégios? Os colégios não, os colégios, como se diz, tinha as mulas, os vapor, né? O que é isso? É aqueles que pegam uma quantidade menor e saía nos bairros onde a aquisição era mais pobre, né? Então comprava por parangas, por Paranga? Parangas, sim, as trouxinhas. Umas trouxinhas de droga. Que coisa bonita, né? Viu? Tem todo um linguajar diferente, né? Vai, continua com tuas trouxinhas aí. Então eu andei nessa vida por 12 anos. 12 anos traficando, eu comprava em 74, eu comprava 1.200 no Paraguai e vendia 60 aqui em Criciúma. E me diz uma coisa, Ademir, no momento que parou de traficar, no momento que parou de trazer a droga e vender aqui em Criciúma, os seus fregueses, qual foi o comportamento deles para com a tua pessoa? No início foi um pouco difícil. Eu sofri muitas perseguições. Eles iam na minha casa levando até 1 quilo de maconha para eu transar, que a polícia, que as autoridades estavam atrás deles. Eles davam para mim de graça. E eu resisti. A minha esposa ficava chorando dentro do quarto, eu recebia eles na minha casa. Eu aprendi muito quando eu fui para Curitiba, como me defender deles. Então foi 12 anos nessa miséria. 1 ano e quase 2 anos eu fui perseguido. Isso não te dava um bom dinheiro, não, na venda desses tóxicos todos? Sim, dava muito dinheiro. Mas o meu dinheiro era para as festas. Pegava as 2, 3 mulheres e saía pelos litorais afora, a curtir com elas e a traficar drogas. Botava tudo fora, não investia. E o Lorival? A droga, muitas vezes a gente entra nas drogas por uma simples brincadeira. Como existe muito, não falando só do Brasil, no mundo inteiro. A primeira coisa é as festinhas. Então a gente começa pelas festinhas, atacando um copo, atacando 2, atacando um fumo, e dali aquilo ali a gente acha graça por aquilo que está fazendo. Estava se drogando com o quê? Era com... Usei a maconha também, né? Ia para Santos, estive em São Paulo muito tempo. Essa maconha, Brincas, isso aí já é lugar comum, né? Todo mundo puxa fumo, né? Todo mundo puxa fumo, isso é muito relativo. Inclusive há várias... Puxa uma erva, eu sou do tempo que puxa erva, era amarrar uma bananeira e sair por aí. Mas veja, há 3 categorias agora, há até 4 categorias de maconha. Eu estive agora em São Paulo e está havendo a overdose de maconha, né? É mais ou menos o jovem que está habituado a fumar um baseado de maconha de 0,3 THC. THC é o tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. É uma maconha de baixo THC e de repente ele está pegando uma maconha de 13 THC, que é a híbrida, né? Que a híbrida é feita com a índica e a ruderalis, a russa. Então está overdose, o indivíduo se joga na frente de automóveis, pratica crimes horríveis, está havendo a overdose. Realmente está havendo uma transa muito grande. Então nós temos jovens se tomando overdose de maconha. Tá, nós estamos ouvindo o depoimento. Um ex-aluno do Desafio Jovem de Criciúma. Então, as drogas, ela tem muitas vezes, a gente deixa se enganar pelas drogas. Então a gente acha que que a gente está usando não é a suficiente. Então a gente passa para outra, pensa que está escapando, às vezes já está ligado nela, não pode fazer mais nada, então ele parte para outra, agora eu vou para outra, que depois eu deixo dessa aqui, depois eu termino, ele tá morrendo, nessa altura ele está morrendo. Então eu passei para cachaça, eu vou passar pro álcool. Aí passei pro álcool, mas o álcool, a cachaça não fazia mais efeito. Eu comecei a tomar desodorante com álcool puro e laranja. Como é que é? Desodorante? Desodorante, a pessoa que toma desodorante, né?
se ele tomar pura, ela vai para cima, pro teto direto, né? Pra cabeça, e o desodorante é muito forte. Então, para ele não queimar a boca, pegava o canudinho, soprava o canudinho, né? Dentro do desodorante, dentro do copo, tirava aquele vapor para fora e botava um pouco de álcool no copo e fazia uma garrafa e fazia tipo uma batida ali, fazia um caipirinha e estava naquele ali. Então aquele ali que estava me satisfazendo, porque a cachaça não fazia mais efeito para mim nesses 23 anos que eu tomei direto, né? Mas nesses 23 anos que eu tomei direto, usando droga, eu já era casado, 18 anos casado. E quando chegou nessas alturas aí, a família já não me aguentava mais. Eu com 3 filhos, já tinha cansado de correr clínica, mas droga não cura droga. Porque chegava em qualquer repartimento de clínica, daí enchia a mão de diazepam, Neosine e outras coisas, para tomar 5, 6 da tarde. Então a pessoa que está em clínica, ele até acostuma, ele fica até pior. Ele começa numa certa parte, né, entre aspas, ele acostuma até a dormir dopado. Então aquilo ali também estava me matando mais. Nas clínicas também eu tomava. Eu dava o jeito e passava a droga para dentro ali, não adiantava. Então quando eu estava morrendo mesmo, eu tinha perdido tudo, 4 minas de carvão que eu trabalhei, né? A CCU, CBCA, Metropolitana e a Próspera, que eu pedi conta, né? Por causa das drogas. Aí então eu tinha perdido tudo, perdi em primeiro lugar a família, né? A mulher com os 3 filhos, né? A minha sogra, coitada, não me aguentava mais, que daí aguentou a filha, os 3 netos e eu. Aí disse, agora não dá mais. Me aguentou uns dias lá para ver se eu voltava, né? O que eu era antes. E a pessoa, inclusive, por incrível que pareça, né? Eu me aperfeiçoei muito nesse negócio de livros, de drogas. A pessoa que usa droga, ele é sempre uma pessoa boa e bem estudada. Então, o delegado Dalton está aqui com nós, acompanhando esse trabalho aqui, né? Pode notar que as pessoas que estão no presídio, em qualquer lugar que esteja preso, eles são bem estudados, têm grandes profissões, né? Então, aí eu achava que... E daí eu fiquei desprezado pela família. Aí eu perdi já os amigos, ninguém me queria. Alguma vez eu ficava na porta de bar até umas 10 horas, então de manhã cedo, antes de abrir, eu estava esperando, né? Abri o bar e ali ia chegando a turma, né? Aí começava a ir embora às 10 da noite, e eu com aquela fome, eu disse, agora alguém eu acho que me convida para ir jantar. Mas que nada. Então eu ia dormir embaixo de um bar, é o lugar melhor que eu tinha, ou dentro do cemitério, né? Ou no cemitério? Ou no cemitério é o lugar melhor, né? Tinha uma catatumba aberta, já entrava para lá, já deixava um papelão lá e ia dormir por lá. Isso aconteceu muitas vezes, né? Lá no Brás, em São Paulo, no Rio, né? E outros lugares, né? Ali no Paraguai, onde estive, né? E inclusive a pessoa viciada sempre encontra amigo, né? Aqueles amigos mesmo que é para derrubar. Aí, então, eu estava desesperadamente, clínica não adiantava mais, perdi a família, desempregado. Daí um dia a minha irmã falou sobre esse desafio jovem, né? Aí eu estava morrendo, aí disse, não, quero conhecer o desafio jovem. Aí me levaram ali até na frente da Cesaca, né? Onde fica na sala número 1, né? E que é o escritório do Desafio Jovem de Criciúma. Como responsável, né? O diretor, o deputado Vânio de Oliveira, né? E cheguei ali, eles me socorreram, né? Pela graça de Deus, em primeiro lugar, né? Segundo homem. E fui levado lá para o centro de recuperação, mas ainda fui assim intrigado comigo. Eu disse, eu vou lá, fico uns 3, 4 meses ou 2 e depois eu volto de novo e continuo. Mas eu estava enganado. Eu fui para lá e fiquei bom. Fiquei bom, fui me sentindo bem, né? Pela misericórdia de Deus. Fui me sentindo bem, fui bem acampado lá, né? Uma acolhida boa, não me faltou nada. E eu fui gostando do lugar, né? E hoje? Hoje eu me sinto muito bem. Ainda além disso, eu queria frisar que o deputado Vânio, né? E com os outros dirigentes daquela entidade, eu devo muito para eles, porque muitas vezes o deputado vinha de Florianópolis com pressa, né? No fim de semana, e ele deixava de visitar a família primeiro para passar lá para dar uma olhadinha, ver se nós estava tudo bem, né? Com o nosso amigo Eliseu, né? De Souza, e o nosso coordenador Carlinhos. Eu não tenho palavra para agradecer esses homens que estão na frente desse trabalho, né? E hoje eu me sinto muito bem, porque o viciado, se fosse só o viciado, não tinha problema. Se fosse só o viciado, não tinha problema. Mas pior que o viciado, ele incomoda a família toda.
Aí vem a intriga. E do viciado a gente está sabendo que sai o ladrão, né? Porque o ladrão não nasceu ladrão. Então eu tenho bronca das drogas, mas não tenho bronca do drogado. Eu queria dizer aqui e fazer até um apelo, né? Que as pessoas que não têm viciado, né? Em sua casa, que se lembre do Desafio Jovem de Criciúma, ou outro Desafio Jovem, né? E deixe uma ação. Eu estou fazendo um apelo. E deixe uma ação, né? Para esse desafio, né? Que tanto tem feito por nós, pela essa população. Eu estou muito contente. Eu não sei nem agradecer o que essa diretoria fez por mim. Ô Lorival, reencontrasse a família? Reencontrei, estou com ela novamente, a minha família toda. Está né? em paz com a sogra? Tudo em paz com a sogra, estive agora na casa da sogra, disse que vinha até aqui, né? Então estou muito satisfeito e contente, só que não tem uma coisa. Eu não tenho palavra para agradecer, né? O Desafio Jovem de Criciúma. E eu só peço para todo o povo, né, de Criciúma e outras pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, para que eles ajudem a essas entidades, que muitas coisas são, esses homens, né, igual eu, antes eu era o drogado, e hoje eu estou aqui novamente, né, voltei novamente para a sociedade, né, o homem responsável de novo, novamente. Eu me sinto muito feliz. A coisa melhor que Deus me deu até hoje foi eu sair primeiramente das drogas, né, que antes eu não valia nada. Eu andava dormindo dentro do cemitério, outros lugares piores. Eu gostaria de um adendo aí nas colocações do Lorival. Eu conheci o Lorival quando chegou no Desafio Jovem, há um ano e meio atrás, pesava 52 quilos. Estava raquítico pelos problemas das drogas e especialmente o álcool, que foi realmente o caminho final dele, pensando que o álcool satisfazeria o desejo dele, do físico dele, e que ele poderia viver tranquilo. Mas não, o álcool também é uma droga. Então veja aí o que fez o álcool na vida do Lorival e faz na vida de qualquer um cidadão. Ele começa com o primeiro gole e acaba ficando 22 anos. O Lorival chegou com 52 quilos, um ano depois ele conseguiu reintegrar-se à família. Hoje está na sua casinha, com a sua esposa, com seus filhos, e de bem com a família e com a sociedade, e está aí dando testemunho na televisão, à sociedade criciumense, à sociedade catarinense, daquilo que Deus fez na sua vida. Quando o doutor já levanta essa questão do vazio, eu queria aqui dizer ao telespectador que existem duas forças, a força do mal e a força do bem. Deus é o criador do homem, foi quem criou o homem. O adversário de Deus, ele quer descaracterizar essa criação e aquilo que Deus colocou na vida do homem. O homem é uma criatura de Deus para fazer o bem, para desenvolver um trabalho na sociedade, fazer trabalho social, viver com a família, viver em união, viver em paz. Mas o adversário das nossas vidas, ele tenta denegrir a imagem e semelhança de Deus. E o que ele está usando agora, como trunfo, como último cartucho, é justamente aproveitar o vazio que está na vida do homem, que é a falta de Deus na vida do homem, com as drogas. Mas ainda existe pessoas como estes que aqui estão, e você, quem sabe que aí está nos assistindo, como o Dr. Jairo, que já colocou, Deus pode preencher o seu vazio, como preencheu o vazio na vida do Ademir e na vida do Lorival, e que fez a família feliz através da recuperação. Está todo mundo querendo falar aqui, mas fala. Eu concordo em alguns pontos com o que o Lorival colocou. A figura de Deus é imprescindível, é importante, mas nós não podemos esquecer o trabalho que médicos abnegados fazem, nós mesmos conhecemos, né? Há alguns casos, né, em que vai muito do paciente, da abertura do paciente. Se ele está a fim de receber um tratamento médico, com assistência do médico, ele pode segurar. Agora, se ele precisar de uma área mais espiritualista, então tem esses que nós chamamos de centros alternativos de recuperação. Mas nós não podemos absolutamente esquecer. Nós temos uma legião de médicos que fazem um trabalho extraordinário. Mesmo, às vezes, quando nós temos pacientes, temos tido casos de pacientes internados em casas alternativas que precisam do médico para levantar o seu estado geral. Às vezes debilitado, porque o usuário de drogas geralmente é indivíduo debilitado, como o Lorival colocou, o deputado Duvani. Então, só para fechar, realmente nós temos o trabalho nesses centros alternativos. Deus é extremamente importante, mas não podemos esquecer a figura do médico, que o médico também é o homem e está à imagem de Deus, né?
Eu acho que Mas eu gostaria, Arquimedes, eu acho que é importante, até porque o Lorival foi um recuperando do Desafio Jovem de Criciúma. E quando ele coloca essa questão, porque ele passou por algumas clínicas, estava falando pessoalmente da situação dele. Eu acho que foi isso que eu entendi. O Dr. Jairo tem razão em colocar isso, que deve ter alguma ação, e faz um depoimento desse. Ele realmente passou por algumas clínicas e não conseguiu. Ele conseguiu a recuperação num centro de recuperação que tem duas espécies de aplicação, que é a terapia ocupacional e a terapia espiritual. Evidentemente que a percentagem, no sentido numérico, é muito maior num centro de recuperação, como o Desafio Jovem de Criciúma, e outros centros, do que numa clínica especializada. Isso nós admitimos, mas também há recuperação em clínicas especializadas, que é dado remédio e tal. Nós queremos, inclusive, parabenizar, e eu tive a oportunidade, numa viagem que eu fiz no exterior, de visitar um centro de recuperação em Portugal. 2 médicos que aplicam realmente a terapia ocupacional e a terapia e também os medicamentos, mas mais a nível de palestra, mas também tem medicamentos. É um trabalho muito excelente e gostaria até que o governo federal, como lá em Portugal, fizesse também um centro de recuperação nesse estilo. Excelente, maravilhoso, que precisa ter no Brasil. Agora, precisamos que o governo estadual, municipal, federal, enfim, as autoridades, Arquimedes e Dr. Jairo, também pense na necessidade dos centros de recuperação. Hoje um jornalista me perguntava como que o Desafio Jovem sobrevive. Eu disse, milagre. Só por milagre. Eu não sei como que entra o dinheiro, porque dá para pagar o telefone, dá para pagar a luz, dá para pagar a água, tudo com dificuldade. A alimentação, o comércio nos ajuda. E esse depoimento também dá o Ademir, tenho certeza disso, que a mesma dificuldade ele tem com o Desafio Jovem da última hora. O deputado tem toda a razão em falar nisso aí. Nossa casa de recuperação não temos convênio com ninguém, nem ajuda governamentais, nem de prefeitura, de nada. Nós vivemos pela fé. O Dr. Jairo se expressou ali que os médicos também recuperam. Nossa entidade não temos convênio, como é que nós vamos ter um médico? Mas graças a Deus que através de jovens que se libertaram, hoje estão com obreiros ativos na obra, através desses moços que passaram pela casa, hoje médicos, clínicas, nos concedem a diminuir a dose, mas nós não fizemos e jovens têm saído libertos com esse propósito, com esse nosso método de trabalho, como existe também ali no nosso Desafio de Criciúma, do nosso querido irmão Rande Oliveira. Tá bom, Ademir. Então agora deixa eu trabalhar um pouquinho aqui com o delegado. Quanto é que está custando um baseado, delegado? Já vamos chegar lá. Eu gostaria de inicialmente fazer 2 colocações. Quando eu citei de que o combate à droga está segundo plano, não é um posicionamento da polícia. Está segundo plano pela falta de condições de trabalho. É primeiro plano, é prioritário, sem dúvida alguma. Nós sabemos que nossos jovens estão se acabando, estão morrendo drogados. E nós queremos recuperar essas pessoas. Então seria essa colocação. Quanto à pergunta... Quanto custa um baseado? Olha, eu até gostaria de mostrar. Tem um aí para vender? Inicialmente, Para vender? Aqui é um baseado, são material que eu uso em palestras e sou material aprendido com pessoas que eu já condicionei num frasco e estou mostrando. Mas eles foram citados esses aí, né? Exatamente, isso aqui foram presos os elementos que estavam fumando, exato, né? E depois nós condicionamos nesse vidro. O baseado deve estar em torno, baseado fininho, em torno de 10, 15 a 20 cruzados novos, né? Eu tenho aqui também acondicionado a erva, que é em planta, essa é a maconha em planta. Depois ela é prensada, para transporte, para venda em maior quantidade, maior volume, em torno de 2, 3 até 5 quilos, um torrão de maconha. Depois ela é, o que falou o Ademir, a paranga, que o amigo não conhece, é para venda em menor quantidade. E é essa aqui, a paranga, só a trouxinha. Deve estar em torno de 20 cruzados a 30 cruzados, dependendo da quantidade de uma bala que ela tem. É o tamanho de uma bala. Depois aqui é que é feito o fininho. Nós temos também a cocaína. Esse é um material bastante mais caro. Quanto custa um grama de cocaína? Olha, se ela for pura, hoje é o preço do ouro. Deve estar em torno de 450 cruzados novos a grama, a pura.
Só que ela é condicionada, quer dizer, no mercado ela é vendida com preço menor. Por que pura? Tem a impura? Eu até gostaria que o Dr. Brincas depois fizesse essa colocação quanto à pureza da cocaína, né? Mas a pura é que ela não tem nenhum um outro ingrediente. Ela vem in natura, ela vem preparada conforme saiu da folha da coca. Depois eu adiciono vários outros produtos, né? E vende o grama um preço bem irrisório, bem mais baixo do que a cocaína pura. Todo esse material foi apreendido em Criciúma? Exatamente, isso aqui é uma pequena quantidade de materiais que já foram apreendidos em Criciúma, que eu uso nesse trabalho de bairros, em colégio, para mostrar, exatamente, para mostrar para as professoras, para os alunos, né? E a forma de combater e de se recuperar. A delegacia não tem medo assim de repente ser invadida por traficantes para roubar o material de vocês? Olha, é um material de uso, existe um risco, como em qualquer estabelecimento nesse país, que também corre um risco. Agora, se existe um lugar mais seguro, tem que ser uma delegacia. Então ela tem policiais armados 24 horas por dia, então é um local. Inclusive ela não fica lá à exposição, ela fica guardada no meu gabinete num cofre. Então é um material usado para isso. Eu gostaria de fazer uma pequena colocação também. Dr. Brincas e tudo mais fizeram a colocação da recuperação dos viciados. Primeiro, tanto faz numa clínica, tanto faz no centro de recuperação. Se consegue somente recuperar aquele elemento que tem incutido nele o desejo de se recuperar. Porque de outra forma ele não vai conseguir. Ele vai ficar 1, 2 anos numa clínica, vai ficar 1, 2 anos no desafio jovem e não vai conseguir sair recuperado. Nós tivemos aí exemplos, como na Bolívia, no México, onde chegaram a fazer cirurgias no cérebro de viciados para que eliminasse esse desejo dele consumir a droga, e o máximo que eles conseguiram foi reduzir em 1/3 o consumo. Então você veja, quer dizer, não conseguiram eliminar da mente ou da pessoa humana o desejo de consumir. Então, só através desse condicionamento é que ele consegue se recuperar. Doutor Adalto, o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção aqui agora. Pessoas que querem aquele intuito de se libertar, de querer sair das drogas. Nós temos um caso lá no nosso centro de recuperação, o Luiz Alberto, apelido de Zaqueu, porque ele é baixinho. Ele ficou 1 ano conosco e foi passar o fim de ano na sua casa, em Porto Alegre, Cachoeirinha, Tramandaí ele mora. Nós demos toda a liberdade para ele. Um jovem vinha aqui em Criciúma, onde a doutora Ana fazia o tratamento dentário dele, que está fazendo ainda. Ele vem para Criciúma, volta para o centro de recuperação, fazendo tratamento, tudo bem. Foi passear no fim de semana, fim de ano, nas festividades na sua família. Chegou lá aquela festança, o homem já não queria vir mais. Bebeu e já fez a cabeça, como se diz, e ficou lá e através de amigos da gente, que trouxeram ele novamente. Hoje ele se encontra na casa de recuperação. Então, por quê? O desejo dele veio mais influenciado pela família, não veio porque ele quis mesmo. Então essa colocação do doutor Adalto foi muito oportuna. Doutor Adalto, e esses objetos que estão aí, para que servem? Isso aqui até tem um nome interessante. O nome disso aqui é a marica. É um instrumento usado para as pessoas que fazem uso de maconha para o aproveitamento total da erva. Então é um tipo cachimbo da paz, muita criatividade, inclusive, com frutos do mar e cápsulas de revólver e tudo mais, né? Esse aqui é duplo, né? O elemento tanto usa aqui, faz o cigarrinho, coloca aqui e coloca aqui. Então o aproveitamento é total, né? E o outro é a overdose? É overdose. Esse aqui até parece um castiçal, não sei, me parece. Também. E há vários outros modelos. Mas o que chama mais atenção, até em Criciúma e no centro de Florianópolis, passando ali pela Praça 15, nós vimos aquela carranca que eles chamam, um instrumentozinho fabricado no tapete em plena Praça 15. E aquilo na verdade não é carranca, aquilo na verdade é a marica. E é vendido abertamente à população. Isso também já existe em Criciúma, essa venda. Eu acho que tem que ser proibido, tem que começar a fazer um trabalho de base, porque eles dão um outro nome, uma outra figura, faz uma careta no desenho, mas a finalidade é essa, é para o consumo de maconha. Doutor Brincas, o que é uma erva pura, ou o que seria uma cocaína pura? Quando o doutor Adalto estava falando, eu estava pensando nos riscos, né, da ingestão da cocaína. Ele colocou muito bem que a cocaína pura, ela segue, né, o gramo do ouro. O deputado também colocava. Mas há uma forma de cocaína batizada, chamada de conhecimento dos policiais. O caso funcionou mais ou menos o seguinte: em 1982, quando apareceu o crack na Califórnia, nos Estados Unidos,
as autoridades no Brasil imaginavam que fossem ter o crack também. E isso não aconteceu. O que é o crack? O crack é uma manipulação da cocaína com outros subprodutos, que não vem ao caso trazer aqui, né? E é onde é fracionado. Então, um pequeno traficante, né, compra a pound de cocaína por $1.300 e ele, fracionado, depois de trabalhado o crack, fracionado, ele vende por $3.000, $3.500. Bem, mas nós imaginávamos que o crack viesse para o Brasil. Ele não veio. Então, o brasileiro foi muito mais inventivo e muito mais simplificou a coisa, porque o crack precisa de uma instalação, precisa de um pequeno laboratório artesanal, essa coisa toda, precisa vigia, ficar de olho na polícia. Ele fez diferente. O que é que ele pega? Compra um grama, mais de 1 grama dessa cocaína, e ele então começa a adicionar pó de mármore, giz, vidro moído, etc. Esse aqui é agora que complica mais a coisa. Por quê? Vidro moído? Vidro moído. O pó de mármore, então, ele coloca no cano, nos canos, quer dizer, na veia, né? E entra esse pó de mármore e vai para o sistema circulatório e vai para as artérias capilares. Eu gostaria de fazer aqui um alerta aos jovens. Vai para as artérias capilares, então você de repente está tendo jovens, 17, 18 anos, com derrames cerebrais, com acidentes vasculares, doenças próprias de pessoas de idade que têm problema vascular, cardiovascular, né? Então, e fica com sequela. Então, de repente, você vê o jovem todo torto, porque fruto, naturalmente, do entupimento das artérias capilares, fruto desta cocaína batizada, com pó de mármore, pó de vidro, etc. Então, esses dias eu conversando com um jovem, ele me dizia, poxa, eu compro 1 grama de cocaína até por 50 cruzados novos. Eu disse, mas como? Aí ele me perguntou assim, escuta, o bebum, na 4ª dose de uísque, sabe se ele é uísque ou se não é? Não sabe também. A gente depois está na 4ª, não sabe se o que é. E tosca isso para dentro. Então, além do risco da AIDS, que é do HIV, ainda também tem esse problema. Isso é um alerta que eu faço aos jovens que aí que estão nos ouvindo. Pois é, doutor Jairo, eu gostaria de colocar que o jovem precisa saber que todo jovem anseia, seja ele homem ou mulher, passar pelo matrimônio, constituir uma família e construir a sua vida. Mas ele precisa saber que tomando droga ele não vai conseguir construir nunca nada. E até a sua posteridade vai ser prejudicada. Porque um jovem que toma cocaína seguidamente, já pelo vício, maconha, o filho que vai ser gerado, ele pode nascer drogado, ele pode nascer defeituoso, dependente já da droga. E não é só isso, com problema de cérebro, problema cerebral, vai vir com deficiência física, porque a droga foi injetada através da concepção. Então vejam só, a união do homem com a mulher. Nós que amamos o ser humano, nós que amamos a vida, nós não devemos nos intimidar apenas por um telefonema anônimo. Ficar a pessoa que ameaçou o deputado e a mesma será processada criminalmente. Olha, nós estávamos participando do Canal Livre e chegou telefonema realmente e ameaça o deputado João, onde eu estava presente. E nós estamos tomando todas as providências com o intuito de identificar a pessoa que fez essa ameaça. E ela responderá criminalmente por isso. O governador em exercício,